Depois da tempestade, vem sempre a bonança. Esse ditado serve para qualquer pessoa e lugar, menos para o São Paulo. No São Paulo, depois de uma tempestade, vem outra, acompanhada de furacão e tsunami. E essa última que deu, levou uma pessoa que pediu para sair. E saiu voando como se não houvesse o amanhã. Você tá sabendo? Rapaz, eu vou falar sobre isso e te mostrar o recado que o Paulo Nobre São Paulino publicou em seu Instagram. Isso daqui é para parar o Brasil, sem exagero. E logicamente vou dar aquela pincelada esperta em cima da palhaçada que aconteceu no Morumbi na partida entre São Paulo e Portuguesa. Isso daí não pode passar batido. E eu sou um cara que defendo muito o treinador no São Paulo porque eles não têm culpa do que está acontecendo. Mas hoje nem o Hernan Crespo vai escapar. E tem um detalhe, o Jonathan Calleri, além de ter feito 2 gols, mandou aí uma indireta para o Palmeiras. Estão falando que foi pro Abel Ferreira. Será? Segura aí que eu já entro nesse assunto. Só peço teu like para me ajudar a fazer esse vídeo decolar aqui no YouTube, então clica com força nesse joinha. E se você nunca me viu, prazer, meu nome é Renato, eu sou da mídia esportiva independente, sou um cara real, ok? Não sou um personagem, fica tranquilo. E eu falo de futebol sem clubismo. Te convido a se inscrever no canal porque eu faço muita questão de você por aqui. Meu amigo, na manhã de quarta-feira, no cantarolar dos galos, eu acordei com Xandão, favela tricolor, mas calma, não dormimos juntos na mesma cama, tampouco debaixo do mesmo teto, tá? Mas eu acordei com ele no meu celular falando que a polícia entrou no Morumbi e carregou com ela os equipamentos do São Paulo para uma investigação. E algumas horas depois, o promotor que está cuidando do caso apareceu e falou isso aqui. As evidências que foram trazidas hoje mostram com segurança para a polícia e para o Ministério Público que a Arena Morumbi, em razão de shows seguidos, foi transformada, na verdade, em uma gigantesca máquina de caça-níqueis que favoreceram pessoas e não o clube especificamente, que é vítima de tudo isso que está acontecendo. O ex-presidente está envolvido? Nós não falaremos a respeito de absolutamente nada a respeito de envolvimentos, da extensão dos envolvimentos. No momento oportuno, a comunidade vai saber. Que situação lamentável e vergonhosa, hein? Dentro de campo as coisas não estão bem, mas fora dele é um 7-1 por dia. E ainda na quarta-feira, depois de tudo isso, o Júlio Casares resolveu renunciar de verdade a um cargo que nem o pertencia mais, porque lá na frente os sócios já iam meter o pé que faltava no rabo dele. E postou até uma nota vagabunda lá no Instagram dele, se vitimizando, se fazendo de coitado, mas na boa, ninguém cai nisso mais. É evidente que tudo isso que está acontecendo é vergonhoso, é uma mancha que vai ficar na história do São Paulo. Porém, tem um lado bom nessa história. Agora sim, oficialmente, o São Paulo começou o processo de renovação. Inclusive, até o Diego Fernandes, que muita gente está chamando de Paulo Nobre Tricolor, postou uma publicação em seu Instagram que parou o Brasil, dá uma olhada. A renúncia não encerra a crise. Ela escancara que o problema é estrutural. Quando os mecanismos de controle falham, o clube inteiro paga o preço. O São Paulo só muda quando a torcida e os associados pressionam de fora para dentro. O São Paulo é maior que qualquer cargo. Pelo São Paulo. E o Jonathan Calleri também fez um desabafo. Esse clube já foi grande um dia e precisa voltar a ser grande outra vez. Tomara que fora das 4 linhas o São Paulo melhore, que volte a ser o grande que foi e que a gente volte a vencer como em 2023 e 2024, quando fomos campeões. Calleri tá errado, hein? O São Paulo não tem que voltar a ser aquele São Paulo de 2023 e de 2024. O São Paulo tem que voltar a ser aquele São Paulo da década de 90. Mas eu não vou reclamar se o São Paulo voltar a ser aquele São Paulo de 2005, 2006, 2007, 2008 e parou por aí também. Bom, e o Jonathan Calleri marcou os 2 gols do São Paulo contra a Portuguesa. E se você não viu o jogo, você acha que o São Paulo ganhou, né? Mas não, o São Paulo perdeu por 3-2 em casa para a Portuguesa, que não está jogando mal. Porém, era um jogo que o São Paulo precisava vencer. Mas foi uma noite que fez parte de um dia turbulento e não poderia terminar diferente, né? E o jogo já começou meio esquisito desde a entrada dos torcedores no estádio. Deu pau na internet, deu um problema lá nas catracas, não estava tendo reconhecimento facial e o pessoal entrou tudo atrasado. E aí, já dentro do estádio, a torcida viu o São Paulo todo retalhado, que o Hernan Crespo mandou para campo lá uma mescla de garotos da base, com titulares, com o time do departamento médico, estava em peso ali.
mas o problema aconteceu no meio-campo. Pablo Maia, que não vem jogando nada há muito tempo, junto com o Negruti, que está fora de time, e o Lucas, que está fora de forma. O Lucas já era, viu? A cabeça dele quer, ele tem vontade, mas o corpo dele não aguenta mais. E aí numa ponta, o Ferreirinha, que corre, pedala e nada. É um cara muito habilidoso, mas ele peca no toque final. E na outra ponta estava o garoto Luca. Esse joga bem. Tentou alguma coisa, só que no meio daquela manada que o Crespo colocou em campo, ele não ia conseguir lá grandes coisas, tá? E na frente o Jonathan Calleri, que não tocou na bola no primeiro tempo. E no segundo tempo ele fez um estrago, hein? Tanto pelo lado bom quanto pelo lado ruim. Meteu 2 gols e errou um gol na cara, sem goleiro. Meu amigo, às vezes eu tenho a impressão que o Calleri, ele se sente subestimado quando ele recebe uma bola cara a cara com um gol sem goleiro. Vai saber o que passa pela cabeça dele, tipo, se eu fizer esse gol meu pé cai, vai nascer uma hemorroida. Mas quando é um lance difícil, o Calleri vai lá e resolve. Vai entender, né? E o Rafael é a mesma coisa. Quando é uma bola difícil, ele vai lá e cata. Ele resolve, opera verdadeiros milagres. Agora, numa cobrança de pênalti, o cara pode chutar a bola nele. A bola transpassa e vai pro gol. E aí você olha para a cara do Rafael, o Rafael lá com aquela cara de sono, com aquele uniforme azul claro, que parece um pijama, e ele não se mexe, ele não bate uma palma, ele não emite som. Ele deixa o cobrador à vontade para escolher o canto e mandar pro gol. Né? Pênalti contra o São Paulo automaticamente é gol, não tem jeito. Tá, tudo bem, Rafael defende bolas impossíveis, mas poderia treinar um pouquinho mais de pênalti, né? Mas durante o jogo ele tomou um frango também, uma bola totalmente defensável, e ele foi lá e engoliu. Agora vai a pergunta de 1 milhão. Por que diabos o Crespo resolveu poupar contra a Portuguesa? A 4ª rodada do Campeonato Paulista, né? Vai pegar o Palmeiras na próxima rodada, o Palmeiras é o mandante, o Palmeiras que nem tá tudo isso, hein? Você viu o atropelo que eles tomaram do Novo Horizontino? 4-0, cara. Não jogaram bosta nenhuma. O Crespo tá com 95% do plantel disponível. Então não faz sentido ele poupar desse jeito. Pode até trocar um ou outro jogador, porque o Campeonato Paulista no final serve para isso, né? Você faz uma pré-temporada no meio de um campeonato, que é o torneio de verão. O Campeonato Paulista virou isso. Mas é o seguinte, eu estou criticando o Crespo apenas por causa daquilo que, na minha opinião, foi um erro dele, ok? Mas nem por isso eu quero que ele saia do São Paulo, porque não vai adiantar. Mais uma vez eu vou falar, pela 1000ª vez, pode vir o Guardiola trabalhar no São Paulo. Com tudo isso que está acontecendo, não vai resolver porcaria nenhuma. Seria eu, Renato, muito burro pedir a cabeça do treinador mediante a todas essas coisas aí. E outra coisa, o São Paulo vai cair no Campeonato Paulista? É claro que não. Né? É um caos que o pessoal está propagando aí, porque muitos têm que alimentar um personagem, que não é o meu caso. E nem todos, tá? Tem gente que fala isso porque Maria vai com as outras, ou se não, é um cara que não tá vendo o que tá acontecendo por aí, só assiste os jogos do Clube do Coração e acabou. Eu não, eu já assisto outros jogos, vejo todos os times jogar e eu sei o que eu tô falando. Fica tranquilo que o São Paulo não vai cair. Tem muito time ruim nesse Campeonato Paulista aí, mas muito time ruim. E quer saber? Não vai cair nem no Campeonato Brasileiro. E aí você me fala, pô Renato, mas tá um cenário difícil, né? O São Paulo não tá conseguindo fazer nada. No Campeonato Brasileiro é todo mundo de primeira divisão. Mas aí é que tá. Tá todo mundo achando isso. A única torcida que tá otimista pensando no título é a torcida do Flamengo. Né? Eles acham que eles vão ganhar o Campeonato Carioca, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, o Mundial, até a Copa do Mundo se bobear. Sem o Flamengo disputar, eles acham que eles vão ganhar. Todos os clubes brasileiros estão passando por dificuldade, exceto o Flamengo. Tudo bem? Pega aí o Palmeiras, que a Leila Pereira já investiu mais de 1 bilhão nesse plantel aí. Tomaram 4 do Novo Horizontino. E o Abel, mesmo com as reservas, tem um time muito melhor que esse time do São Paulo aí. Até fazendo experiência, mesclando o time, o Palmeiras não podia perder para o Novo Horizontino, ainda mais por 4-0. Aí os torcedores estão revoltados com ele, estão pedindo a cabeça dele. Imagina, pedir a cabeça do Abel Ferreira. É uma histeria desnecessária para o Campeonato Paulista. Quer dizer, o ano mal começou e o povo já está nessa. Gente, é Campeonato Paulista, torneio de verão. E isso vale também para os torcedores do Palmeiras. E tem um detalhe, o Palmeiras é favorito para ganhar esse campeonato aí. Então eu não entendo por que tanta gritaria, tanto auê, tanto cenário de caos sendo pintado, principalmente por boa parte da mídia alternativa do Palmeiras. Tudo bem que o caos vende, dá engajamento, mas gente, vamos dar uma maneirada, né? Cada ano que passa o negócio tá pior, pô.
E o Jonathan Calleri, sabendo desse transtorno que está acontecendo do outro lado do muro, resolveu colocar mais lenha na fogueira. O time que mais investe no futebol, que gasta 400 milhões em cada mercado, perdeu 4-0 com o Novo Horizontino. Calleri, você cutucou o cacho de marimbondo, agora tem que dar conta, hein? E tem que abrir os olhos com a arbitragem também para o São Paulo não ser roubado novamente. Mas é o seguinte, no próximo vídeo eu falo um pouco mais sobre o Choque Rei, senão esse aqui vai ficar muito longo. E para fechar, deixa aqui embaixo a sua opinião, que eu queria muito saber o que você pensa. E fica tranquilo, tá? Que você vai ser respeitado. Se aparecer alguém te xingar, te ofender, eu vou...